Olá, amigos. No Evangelho comentado de hoje, que agora está iniciando, nós vamos tratar, junto com Daniel, do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que lá estão retratados os ensinos de Jesus. E hoje nós vamos falar de um assunto, né, Daniel, que realmente dá uma confusão no nosso entendimento. Muitas das vezes, quando nós olhamos assim de chofre, nós ficamos, meu Deus do céu, isso aqui é uma injustiça total, né, Daniel? Hoje nós vamos tratar aqui, buscando sempre trazer em palavras simples para o nosso entendimento, nós vamos, aqui é onde a gente coloca, aquele que tem, se lhe dará. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Daniel, mas isso é uma injustiça, Daniel. Injustiça. Posse, Daniel. Injustiça não existe no dicionário divino, né? Isso é muito importante realmente isso que nós tenhamos em mente isso, né? Nós aqui não temos pretensão, né, de fazer uma exegese, uma interpretação plena dessa questão. Mas, quem sabe, algum outro ângulo a gente possa dar para enriquecer o ensino do texto e o ensino do Evangelho. Em momento algum nós podemos imaginar que o Senhor da vida possa retirar algo que a criatura tenha legitimamente conquistado. Os nossos créditos, os nossos direitos jamais serão negados. Senão o princípio trazido no ensino de Jesus, a cada um segundo as suas obras, não seria verdadeiro. Mas há um ângulo que nós precisamos olhar. A misericórdia divina, o amor divino, dá certos quinhões, certas quantidades, certos créditos, né, para a criatura, para ver se a criatura se estimula a um processo de evolução. É como nós fazemos com a criança que está buscando sair do engatinhar para começar a andar. Nós não estimulamos ela a andar até que ela tenha condições de andar com os seus próprios pés, suas próprias pernas. Assim também é a providência divina. Inúmeros créditos nos são dados. A encarnação ou a reencarnação para os espíritos do planeta Terra, porque todos aqui somos reencarnados, já tivemos uma encarnação anterior, ou várias, ou uma centena delas, não importa, é um crédito que nos é dado para o processo de aperfeiçoamento. Mas aí a gente pergunta assim, quantas pessoas têm a consciência de que está recebendo um crédito? Quantas pessoas que têm a consciência, entende, de que, num determinado momento, não cumprindo o ajuste que fez no mundo espiritual, deixa de ter direito àquele crédito? Então nós precisamos refletir não só pela vida presente. Esse é o grande equívoco que as criaturas cometem, né? Às vezes, os nossos irmãos, por conta dessas tempestades temporais que ocorrem, notadamente no nosso estado, praticamente todas as semanas, têm as suas casas devassadas, né? Postas abaixo, né? E são pessoas humílimas. A gente fica até com sentimento, né? Como é que essas pessoas serão abrigadas, né? Quem sabe esteja aí, e não estamos fazendo juízo de quem quer que seja, porque isso a gente transporta também para o que está no palacete, ele também tem que restituir à lei divina certas condições, né? Então, esse é o mecanismo da ação da lei, para que nós entendamos que, às vezes, a fragilidade das nossas construções
espirituais, elas precisam ser modificadas. Então, até o que tiver será retirado, é porque a misericórdia divina faz um adiantamento para a gente. Porque a gente malbarata, mal usa, desperdiça o processo educativo, sob o ponto de vista espiritual, muitas vezes nos retira aquilo que nós malbaratamos. Não necessariamente só nessa existência, para que possamos dar valor àquilo que nós recebemos. Então, nós vivemos, sob o ponto de vista de um regime de compensações. Na medida em que nós recebemos, nós precisamos dar. Mas às vezes nós não entendemos esse fenômeno e a gente só quer sem dar. Então a gente não tem o crédito daquilo que foi antecipado para nós. Então, quem sabe esse seja um ângulo para a nossa reflexão. Muitos outros. E que respeitamos o entendimento. Até não dá para se pensar, Daniel, que muitas vezes ele é retirado para que ele não cometa mais desequilíbrios e venha se complicar mais aí no sentido de compromisso? Perfeitamente. Às vezes, a misericórdia divina ela é tão grande que ela não nos concede porque já sabe de antemão que vamos falhar, que nós vamos falir se ela nos antecipar ou se nós tivermos uma facilidade. Há uma reflexão que às vezes fazemos, diz assim, que outrora a pedra de tropeço era a dificuldade. Hoje, a pedra de tropeço é a facilidade. Então, a misericórdia divina ela é imensa. Ela sabe até que limite nós temos condições de possuir, de ter, de organizar, de multiplicar. E às vezes ela nos retira isso para nos chamar a atenção. É que nem o pai que quer educar o filho, que não sabe administrar aquilo que ele tem na mão. O quinhão que ele tem. Exatamente. Então o pai retira a facilidade para educá-lo, porque ama o filho. Com certeza. E Deus nos ama. Profundamente. Tem uma colocação que diz o seguinte: com a medida com que medirde, os demais vos medirão a vós. Em palavras simples, na vivência de hoje, Daniel. Essa é uma outra questão também muito interessante, A métrica divina, ela é uma métrica de justiça, Agora, é de se perguntar. Cada um vai fazer essa pergunta ou vai outras. Ser o juízo. Exatamente. Como é que é a nossa métrica em relação ao juízo que fazemos para os outros? É essa que nós vamos... Fazei os outros que querem que vos faça. É um caminho. Exatamente. Então, do mesmo jeito que a gente usa para os outros têm o direito de usar para a gente. E assim é em relação à justiça divina. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Fala um pouquinho. Estamos no final já, mas é exatamente isso, A proposta de Jesus é no sentido de que nós seremos justificados. Esse é um termo muito usado no Evangelho, Justificados, assim, motivados, reconhecidos, justiçados por aquilo que nós fazemos. As nossas obras, na expressão de Tiago, é que falam por nós. Não adianta a gente chegar lá com o discurso pronto, Eles vão perguntar assim: Daniel, o que você fez? Quantas lágrimas você enxugou? Quanto bem você praticou? Quanto mal você evitou? Não adianta eu chegar lá, começar a contar a história que não vai funcionar. Não adianta chegar lá e dizer: Senhor, Senhor, eu sou. Não, eu tenho que ser. Para que possamos assim ter, não privilégios, mas um lugarzinho no mundo espiritual, que é a nossa conquista,
Nós gostaríamos de agradecer a todos que estiveram conosco e que permaneçam sempre, porque aqui nós falamos sempre de uma fonte segura, nós falamos dos ensinos de Jesus. O Espiritismo, em palavras simples, volta já já. Olá, amigos. Grande alegria estarmos juntos nesse período tão agradável que se inicia. Nosso fraternal abraço, desejando que o seu lar esteja repleto de paz e que Deus possa abençoar a todos. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre renovação. O que representa a renovação quando falamos assim? Até intitulado Atitudes Renovadas, é um livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, que nos convida a atitudes renovadas. A renovação representa equilíbrio e muitas vezes nós não percebemos, né? Nós temos a utopia ou a ilusão que a própria matéria nos oferece, ou então a ilusão daquilo que planejamos e acabamos porque desejando tão fortemente que qualquer ideal, qualquer projeto ali traçado para realizarmos, qualquer tarefa, nós desejamos sempre que seja exitosa. Isso é normal para todos nós. A questão é como nós trabalhamos com os pontos negativos, com aquilo que realmente nós não conseguimos realizar, com aquelas dificuldades que se nos apresentam no decurso das vicissitudes que nos alcançam e que não depende de nós. Não depende de nós porque estamos inseridos num contexto que muitas vezes pela força do hábito ou pela força das situações somos arrastados muitas das vezes a situações indesejáveis. E aí nós nos infelicitamos. Então, o convite a essa renovação, primeiramente, que nós queremos aqui colocar, é o convite ao equilíbrio. Algo bastante difícil que, às vezes, talvez você, meu amigo, minha amiga, não tenha parado para pensar sobre a sua atitude mediante a sua vida de frente com algumas situações difíceis. O quanto nós nos desequilibramos, o quanto que nós permitimos que as emoções, a ansiedade venha perturbar a nossa intimidade. O quanto essa proposta é interessante e importante para nós. Nós estamos aonde precisamos, com a família que precisamos, temos o trabalho, a ferramenta, a aptidão que Deus nos concedeu no intuito de nos possibilitar, né, experiências junto àqueles que nós temos aí metas, temos ideais, reparações, ou aprendizado a se realizar. Estamos então no trabalho que necessitamos, que precisamos, no conceito social que nos é favorável, que precisamos, porque Deus é bondade e sabedoria e permite que cada filho seu receba aquilo que realmente necessite para transitar nessa vida. E nós, na maioria das vezes, não percebemos isso. Então, qualquer situação acaba nos desequilibrando. Por exemplo, nós buscamos compreender as nossas atitudes e quando nós fazemos a proposta de renovar as nossas atitudes, nós vemos até dentro de um conceito de vivência, costumes, né? Nós recebemos costumes do meio e que às vezes nós estamos repetindo esse costume, que não é salutar, não é favorável, não nos equilibra, não nos traz nenhum benefício, mas por força do hábito, né, nós vamos repetindo aquele costume, aquele hábito e vamos trazendo então desequilíbrio interior, porque nós na essência somos aquilo que pensamos. Então, a grande proposta do Espiritismo, em termos de consolação, é podermos enxergar o Espírito em si, não só apenas esse ponto de vista que nós poderíamos dizer que é a vida atual. Não passa de um ponto de vista quando nós imaginamos a imortalidade da alma.
se nós tivéssemos e pudéssemos apreciar a continuidade ou o quanto nós já estagiamos na Terra em aprendizado, nós vamos verificar com muita tranquilidade que passa apenas de mais um ponto aonde nós vamos estar trabalhando as nossas mazelas e crescendo para o nosso aperfeiçoamento. Em todos os âmbitos, intelectual, moral, de conhecimento, filosófico, em que nós vamos buscando nos equilibrar para termos uma vida saudável, tanto corporal, tanto no âmbito da Terra, para os nossos corpos que necessitam desse equilíbrio, para a nossa vida íntima, nossa vida moral, social, que necessitam desse equilíbrio, como para a vida espiritual. Então nós temos que fazer esse balanço. E Santo Agostinho, em uma resposta 919A do Livro dos Espíritos, vem colocando para nós, os amigos já devem ter ouvido essas questões, mas é sempre pertinente estarmos repetindo que nós temos que fazer um balanço, buscarmos na nossa consciência fazer um balanço das nossas atitudes mediante a convivência, se somos fraternos, se somos solidários, se nos preocupamos com o direito do outro, se buscamos cumprir os nossos deveres, se entendemos o que é o nosso dever, se entendemos qual é a proposta que Deus tem para nós. Então, o ponto de equilíbrio, porque muitas vezes a gente leva o azedume que nós temos, pelos maus hábitos que nós temos, e adentramos na vida do outro, Nós maculamos, manchamos o equilíbrio de certas pessoas com o nosso próprio azedume. Chegamos lá todos descontrolados, desequilibrados, fazendo comentários que não têm nenhuma utilidade, que só denigre a figura humana, que só colocam em uma condição que não é nada cristã a figura humana, e adentramos com o nosso próprio azedume, com as nossas queixas, com as nossas críticas, com os nossos maus hábitos, querendo que os outros cumpram ou façam da maneira que nós imaginamos que seja o melhor, e nós esquecemos de olhar para nós o como estamos, Então nós temos que lançar esse entendimento e começar a nos observar e observar a vida. Às vezes nós temos amigos muito positivos, dinâmicos, amorosos, solidários, e a gente chega com as nossas queixas, as nossas vibrações negativas, as coisas que achamos, e dentro do que achamos, que são os conceitos daquilo que nós já adquirimos de conhecimento, que é muito precário, há muito que se conhecer da vida espiritual, da vida em si, e nós taxamos ali que detemos a verdade e colocamos ali na vida do outro aqueles ranços que é nosso e que às vezes vai atrapalhar até o bom relacionamento e a fraternidade que devemos ter para com o outro. Então essa renovação, essas atitudes renovadas, essa vida melhor, vai depender de cada um de nós, depender das nossas atitudes renovadas, do nosso pensamento muito claro mediante o outro, do nosso respeito para com as pessoas, da nossa aceitação, do nosso amor, que não está na balança de que eu gosto porque condiz com todos os meus desejos pessoais. Não, eu gosto, amo porque é uma proposta de amor, o outro é diferente da minha postura, que bom, porque eu aprendo com ele e ele aprende comigo. E é um nível de aceitação, como Jesus nos ensinou, o amor incondicional. Nós devemos pensar nisso, já que nos propomos a sermos filhos de Deus e criaturas de bem. Começa pelas nossas atitudes renovadas. Nós agradecemos a tua atenção e rogamos mais uma vez por todos vocês, por todos nós, que nós consigamos sair desta vida vitoriosos, um pouquinho, quem sabe. Continue assistindo esse maravilhoso programa que traz vários quadros e muitas reflexões
em direção ao futuro, aqui e agora, para você. Obrigado, amigo. Amigo telespectador, estamos de volta com o quadro No Entorno da Mediunidade, né? Nosso programa semanal, interessante sobre esse assunto. No quadro anterior eu tratei de falar de fenômenos que não são nem mistificações nem fraudes, mas também não são comunicações de entidades espirituais. São manifestações da própria alma do médium, que a gente é conhecido como animismo. Em estado de transe, o médium pode alcançar um grau acentuado de desdobramento da vida consciente e acessar memórias do seu inconsciente, memórias de vidas passadas. Isso não é tão comum, mas é possível. Também muito que nos chega à mente, eu tinha comentado sobre isso, é como se fosse algo que parece estar sendo intuído, no fundo são lembranças, são coisas que da nossa vida presente, que estão no passado da vida presente, uma passagem que a gente não viu, são aqueles conhecimentos subliminares que estão no teu caminho, que você não vê, né? Que você não presta atenção, mas eles acabam chegando à nossa mente como se fosse alguém que está soprando para a gente, né? No momento em que nós estamos em concentração, numa reunião mediúnica, etc., às vezes vem à nossa mente um conjunto de informações, de ideias, de pensamentos, que parece que alguém está nos dizendo, mas eles estão ligados na nossa própria alma, de todo esse aprendizado de conhecimento que a gente tem, ou de um passado, ou de um passado mais recente, em que a gente não presta muito bem atenção nas coisas. Ou seja, nem tudo é comunicação mediúnica. De fato, nem tudo é uma intermediação espiritual. Também comentei que alguns profissionais de adivinhação usam o recurso de plantar informações no trajeto daqueles que supostamente eles farão adivinhação sobre o que pensam, né? É o conhecimento subliminar, que eu já falei, né? Que fica registrado pelos sentidos, mas não fica no estado de consciência. Você passa, os teus olhos registram, a tua mente, teu cérebro capta, mas no teu consciente você não está prestando atenção. Por exemplo, você dirige por um caminho qualquer que está habituado a fazer. Se fizerem um conjunto de perguntas sobre o que tem nesse caminho, você não vai lembrar, embora você todo dia passe por ele. Porque o teu organismo, quer dizer, o teu sistema registra, mas o teu consciente, a tua mente, naquele momento não tem lembrança. Se alguma coisa for acionada, der um sentido, você acaba trazendo palavras, ideias relacionadas a tudo que está no teu caminho. São coisas de você. Disso, comentei então que nem tudo o que o médium escreve ou fala são ditados e intuições de espíritos, mas riquezas da própria alma e manifestação anímica. Daí o nosso atento produtor Marcelo colocou o seguinte: quero ver como é que você vai explicar o que fazer para se distinguir aquilo que é do médium daquilo que é de outra entidade. É uma grande questão. Primeiro é bom esclarecer que o animismo ou a manifestação da própria alma não é nenhum mal, é a coisa natural. Uma realidade que faz parte do processo de desenvolvimento mediúnico. Está no desenvolvimento mediúnico essas manifestações da alma. E após uma adequada educação, essas ocorrências vão diminuindo, né? E o instrumento torna-se mais puro para fazer o papel real de intermediação mediúnica, que vai fazendo uma limpeza dessas interferências da própria alma. Em meu grupo de estudos da mediunidade, de educação e orientação mediúnica, uma de nossas colaboradoras da equipe, a Noeli, por exemplo, sempre recomenda ao pessoal, nos dias de trabalho mediúnico, mantenha a tua alma, a tua mente aquietada, tranquilize-se. Evite ver muita notícia, muita coisa intensa, muita leitura, algumas coisas que pode depois interferir, né, nas manifestações, e você acaba trazendo coisas que estão do dia a dia ali, que estava meio esquecidinha, mas pela aquela agitação, achando que tem a ver com alguma entidade espiritual, né? Isto é, para que as informações absorvidas do dia a dia não interviram no teu exercício de aprendizado, no teu trabalho. Então essa é uma primeira dica para saber se o que nos chegou à mente durante o trabalho mediúnico é assunto relacionado ao que falamos, ao que nós lemos,
assistimos durante o dia a dia, ou ainda aquilo que estamos envolvidos em nosso cotidiano. Então, esse é o primeiro caminho. Tente prestar bem atenção em tudo aquilo que está no teu dia a dia, para identificar se lá na reunião mediúnica, em concentração, você lá elevado, começa a chegar coisas muito parecidas, talvez tenha a ver com você e não com nenhuma entidade espiritual. Se for algo completamente diferente, né, do que vivenciamos, há uma hipótese favorável de que estamos intermediando o plano espiritual. É sempre uma hipótese favorável. Há também, isso é importante a gente ressaltar, médiuns que gostam de dar recados ao grupo e fazem isso como se estivesse recebendo uma orientação de alguma entidade. Uns escrevem, outros falam, estou dizendo aqui, a entidade está me dizendo isso, fica lá dando sermão, né? Alguns até fazem isso de forma inconsciente, né? Desdobrado fora da consciência, mas estão invocados com alguma questão ou com alguém, o comportamento de alguém do grupo e resolvem fazer o papel, né, de dar, né, uma dura na turma, e isso, na verdade, não é intermediação mediúnica, né? O grupo, com o tempo, percebe e um hábil dirigente fraternalmente vai tratar do assunto, nem sempre é muito fácil. Mas isso só não descarta as manifestações anímicas relacionadas a vidas passadas. Quer dizer, ainda existe a hipótese de não ter nada a ver com o teu dia a dia, não é nenhuma leitura, não foi nenhum filme, nem novela, nem nada que você ouviu, escutou, nem conversa, estabulou, nada, mas pode, de fato, ser uma manifestação de um passado que está te incomodando no teu presente. Aquele, então, que é capaz de se desdobrar, ou seja, de se exteriorizar do corpo de forma natural ou provocada por algum experimentador e atingir um estágio de inconsciência, poderá, em vez de intermediar a entidade, acessar, de fato, as memórias da sua própria existência de personalidade anterior, que, na verdade, é como se fosse outra pessoa, porque, de fato, o indivíduo na vida passada foi outra pessoa completamente diferente desta, é uma outra personalidade do mesmo espírito. Isso só existe quando tem algum assunto muito pesado que não foi resolvido, né? Agora, para quem está assistindo a essas questões, fica difícil saber se é do indivíduo ou não é do indivíduo. É sempre difícil, né? Quer dizer, no primeiro diálogo, é praticamente impossível você chegar à conclusão que ali, né, há uma manifestação anímica, né? Com a repetição, o dialogador experiente, o que ele vai fazer? Ele vai perceber, vai tratar, vai orientar essa personalidade, vai resolver essa questão do passado e o instrumento fica puríssimo, limpinho, para servir de bom intermediário, né? Existe também o recurso da vidência, né? É possível identificar, quer dizer, usar o auxiliar de um vidente bom, né, para relacionar a existência ou não de uma entidade próxima do médium. Embora possa haver uma entidade próxima do médium, que está no campo de influência, mas não está influenciando o médium. Mas se o sujeito tem um traquejo razoável, né, ele pode, de fato, atuar dessa forma, né? Pode auxiliar o dirigente nessas questões. Ela é sempre auxiliar e não é uma prova definitiva. Portanto, não existe nenhum método infalível para identificar se existe uma manifestação mediúnica ou uma manifestação anímica, a não ser a experiência e o tempo que vai se passando, né? O médium intuitivo deve procurar identificar sempre aquilo que é seu, aquilo que é assunto relacionado às suas preocupações, daquilo que é muito diferente, para poder ele ficar tranquilo quando essa manifestação sempre é de forma intuitiva, né? Vou repriso o que eu disse aqui, numa forma mágica para identificar essas questões, né? O método mais seguro é o estudo dedicado. O estudo dedicado à mediunidade, de forma regular e aprendizado, né? Com isso você vai conseguir chegar ao sono. Ficamos por aqui, né? Recomendo que você fique ligado sempre no programa todas as semanas, que é uma escolha muito saudável. Tchau! Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Você é daquelas pessoas que costuma tirar conclusões daquilo que você vê e observa? Eu digo aqui conclusões apressadas, que é muito habitual fazermos isso. Olhamos algumas coisas e já tiramos conclusões, já julgamos, já fazemos juízo de valor e assim por diante.
principalmente das pessoas e de seus comportamentos, como é que você se comporta? Já teve alguma surpresa nas suas conclusões? A maioria das pessoas tira conclusões apressadas. Jesus chama a atenção que nós enxergamos um argueiro no olho do nosso irmão e não enxergamos uma trave no nosso. Está nos convidando a tomar cuidado com as conclusões, com as observações que fazemos. Então, você já teve alguma decepção, algum desconforto? Já ficou desconcertado com alguma conclusão que você tirou e de repente a realidade te mostrou outra coisa? Outro dia eu li uma historinha a respeito de um jovem. Está no livro Minutos de Luz, de Torres Pastorino. Um jovem de 24 anos estava no trem com seus pais e de repente ele diz para os pais: olha, pai, as árvores estão andando para trás. Um casal que estava por perto ficou impressionado com aquele jovem de 24 anos, parecia que tinha um certo grau de imbecilidade, pensaram. De repente, o jovem de novo: olha, pai, as nuvens estão nos acompanhando. O casal que estava a observar e achando que o jovem de 24 anos tinha algum tipo de problema mental, algum tipo de idiotia, disse aos pais: vocês já procuraram um bom médico? Ao que o pai respondeu: já estamos vindo do médico. Nosso filho era cego de nascença e acaba de vir de um transplante e pela primeira vez está enxergando. Por isso, seu deslumbramento. A conclusão tirada, apressada e até julgando o jovem como sendo alguém com um problema mental, alguém com alguma deficiência mental, com algum tipo de imbecilidade ou de idiotia, achando que as árvores andam para trás pelo movimento do trem, achando que as nuvens acompanhavam o movimento do trem, tiraram conclusões apressadas. Tiveram uma surpresa. Pela primeira vez, aquele jovem estava tendo a oportunidade de observar com seus próprios olhos, com seus olhos, a beleza do mundo em que vivemos. Tiramos conclusões muitas vezes apressadas. Já há 1000 anos antes de Cristo, aproximadamente, tinha um povo que tinha 4 compromissos. Eles eram chamados toltecas, sua cidade, Teotihuacan. Este povo, esta cidade-estado, era a cidade onde os homens viravam deuses. E você sabe por que eles viravam deuses? Porque eles tinham 4 compromissos e cumpriam os seus compromissos. Um dos compromissos era: tenha a sua palavra impecável, tomar cuidado com a nossa palavra. O segundo compromisso: não leve para o lado pessoal. Muitas vezes nós levamos as coisas, aquilo que as pessoas dizem, para o lado pessoal e arrumamos confusões, e às vezes as confusões sem necessidade nenhuma. É claro que, como estou falando isso para enfatizar, porque em momento nenhum confusões têm necessidade. Mas, às vezes a gente acha que tem. Dê o melhor de si quando vamos fazer algumas coisas, dar o melhor de nós. Mas, de acordo com o que estamos falando hoje, outro compromisso dos toltecas: não tire conclusões. É o cuidado que devemos ter, porque quando a gente tira conclusões, faz julgamento, faz juízo de valores, condena muitas vezes, sem saber do que está se tratando e o que está por trás da vida das pessoas. Se elas chegaram a um certo patamar, dá a impressão que conquistaram pouco. Mas se a gente analisar o ponto de partida, conhecendo as suas histórias, vamos perceber que elas conquistaram muito. O exemplo é este jovem que estava impressionado com o movimento das coisas, mas, na verdade, pela física, sabemos que o movimento era do trem, mas ele estava impressionado porque, pela primeira vez, tinha a oportunidade de enxergar. Se tomarmos cuidado com as nossas conclusões e passarmos a observar e nos informarmos mais, estaremos evitando uma série de conflitos, de conclusões equivocadas, de juízo de valores inadequados e assim por diante. Se observarmos que cada um tem a sua história, e o que está apresentando hoje é função da sua história passada, e que a gente às vezes acha que a pessoa conquistou pouco, ela conquistou bastante, até aquele momento. Todos nós, como diz Herculano Pires em Introdução ao Livro dos Espíritos, vivemos a síntese do nosso passado. Mas essa síntese é a base
para construirmos o nosso futuro. Se observarmos mais, se convivermos mais com as pessoas, se aprendermos mais sobre suas histórias de vida, sobre suas origens, como elas chegaram até ali, nós vamos nos surpreender e perceber o quanto as pessoas andaram na direção do progresso. Vamos compreender também as suas limitações, as suas dificuldades, porque ninguém conquista tudo a um só tempo, a um só passo. Há todo um processo para caminharmos na direção do progresso. Portanto, se tomarmos cuidados com as nossas observações, com as nossas conclusões, e o que é pior, já sintetizaram os toltecas, às vezes a gente tira conclusões e às vezes já leva para o lado pessoal. E às vezes, ao levar para o lado pessoal, arrumamos mais confusão ainda, porque tiramos conclusões apressadas, julgamentos e juízos apressados que não serviram de nada, muito menos para melhorar as nossas relações. Então, que possamos, antes de qualquer conclusão, antes de qualquer juízo de valor, procurar compreender um pouco mais as pessoas. E vamos nos surpreender com aquilo que encontramos. Para isso é preciso compreender, é preciso conviver, É preciso que a gente conviva mais frequentemente com as pessoas para compreender suas limitações, suas formas de agir, a sua maneira de encarar o mundo, que às vezes é diferenciada da nossa e sempre será diferenciada da nossa, porque não somos iguais. Temos histórias diferentes, percursos diferentes e isso nos faz diferentes. Então é preciso que observemos mais com mais carinho, muito mais para aprender do que para julgar, muito mais para tirar lições do que para condenar. Mas tem um outro detalhe importante nas nossas conclusões. Às vezes, as nossas conclusões, maior parte das vezes, as conclusões que tiramos sobre as pessoas falam muito mais de nós do que das próprias pessoas que estamos a observar e a tirar conclusões. Então, temos que tomar cuidado. Aquilo que falamos e observamos nos outros estão falando muito mais de nós do que dos outros. Nesta direção já foi dito. A boca fala do que o coração está cheio. Então, é importante que até mesmo para não nos expormos demais às nossas mazelas, às nossas fraquezas, às nossas imperfeições, tomemos cuidado com as conclusões que estamos tirando por aí. Poderemos estar revelando o nosso próprio íntimo, o nosso próprio interior. Então, é importante que observemos o mundo à nossa volta para aprender com ele. Observemos as pessoas para aprender com elas, mas também para compreendê-las, para respeitá-las, para entender as suas limitações, para entender as suas dificuldades e assim por diante. E aí podemos ser, observando e compreendendo, sermos mais fraternos, sermos agente de contribuição para o crescimento nosso e crescimento dos outros. Que as nossas observações sejam cada vez mais saudáveis e pautadas no aprendizado e no crescimento mútuo, nunca para julgamento e juízo de valor. Continue assistindo ao nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. Olá, esse é o quadro Espírito Jovem. Estamos trabalhando uma sequência dos princípios básicos da doutrina espírita. Um olhar rápido, ainda que em resumo, de tal maneira que nós possamos refletir e ter uma ideia mais ampla nesse conjunto de assertivas, de informações que os Espíritos trouxeram a Allan Kardec e que foram exaradas em toda a obra O Livro dos Espíritos. Nós falamos e refletimos sobre a existência de Deus e também sobre esse elemento espiritual, a existência e sobrevivência dos espíritos, criados por Deus, simples, ignorantes, e num rumo, num caminho de evolução, até atingirmos o estado de perfeição. O processo que leva esse elemento espiritual, que chamamos de espíritos, a atingir a evolução, crescer intelectualmente, resolver questões a partir de novos conhecimentos, testar esses conhecimentos, aplicar novos conhecimentos, burilar, portanto, esse conjunto de conhecimento que cada um de nós vai estocando ao longo da vida ou ao longo das vidas, até atingir a perfeição. Essa é a lógica colocada pela lógica espiritualista e pela doutrina espírita. Esta lógica dá um sentido à vida e não um mero acaso de uma vida de, na média, 60 anos de idade e com a morte
à extinção pura e simples. A lógica de que nós somos espíritos perfectíveis, ou seja, somos sementes que guardamos a perspectiva da árvore frondosa. Para transformar a semente em árvore frondosa, nós temos um tempo e um contato com o elemento material. Assim, pois, esse elemento espiritual, um princípio inteligente, a faísca divina, quando tem contato com o elemento material, portanto, a reencarnação, esse terceiro princípio básico, é exatamente este momento do contato do elemento espiritual com o elemento material, criado pela própria força da natureza, todos criados por Deus. E essa coabitação num corpo que se desenvolve, num corpo físico material que tem as suas injunções, a fome, a sede, o frio, os desejos relacionados à sexualidade, os instintos, estão colocados nessa feitura do corpo físico. Assim, esse elemento espiritual, quando está em contato com este corpo físico, sente todas essas injunções e começa a se movimentar e se mexe. Sai atrás de comida, resolve se relacionar com os outros, cria suas clãs, suas famílias, se protege do frio, usando inteligência, abatem animais para tirar a pele, secam a pele, aquilo viram agasalhos e vão ampliando, usando inteligência, ampliando sua capacidade de sobreviver. Vamos convivendo, aprendendo uns com os outros, e as tribos crescem, viram cidades e aprendemos uns com os outros nesse processo. E vem a morte depois de uma média de 60 anos de vida. Em 60 anos aprendemos algumas coisas, poucas coisas diante de todo um universo de conhecimento necessários para nós atingirmos a perfeição. E nessa lei natural maravilhosa, cada princípio inteligente tem novas chances, tantas quantas forem necessárias, reencarnando, ou seja, ajustando o princípio espiritual que somos por origem, em contato com o elemento material, que são os corpos que são criados pela lógica natural, e vamos, a partir de um novo conjunto de junções, numa nova vida, angariar novos conhecimentos. Diferentes experiências nos proporcionam diferentes conhecimentos. Assim, pois, vamos abrindo a filosofia, um conjunto de perguntas das nossas origens. Quem somos nós? Quem é o outro? Por que eu o amo? Por que eu me apaixono? Por que as pessoas me amam? Por que se apaixonam por mim? Por que eu erro? Por que eu insisto no erro? Por que isto que faço é um erro? Será que é mesmo? Filosofia. Perguntas fundamentais que nós devemos fazer. Questionar. Até que a lógica dedutiva, a lógica racional, possa ir saindo do nosso intelecto, da nossa mente, e vai escorrendo por nossos corações. Porque ela vai se convertendo a inteligência em sentimento. É a inteligência dos sentimentos. Nós passamos a amar as pessoas agora entendendo o porquê. Passamos a amar as coisas agora entendendo o porquê. E quando nós entendemos, este amor que foi, portanto, é muito maior e mais poderoso do que aquele outro que era antigamente, sem conhecimento, fruto do medo de não saber o que existia, de não saber qual é a verdade. E alguém disse que a verdade era esta ou aquela, e nós simplesmente seguíamos, sem pensar, sem refletir. A proposta para todo espírito é que pense, que reflita. Mesmo algo que você ouviu de uma fonte segura, de um livro seguro, de alguém importante, badalado, alguém com currículo, reflita. Isso está em acordo? Isso tem lógica? Isso está amparado em alguma lei mais natural? Isso fere algum processo de evolução do ser humano? Isso condiz com o que eu acredito em termos de amor? E assim essas questões que são da filosofia, saem da filosofia, invadem a ciência. E nós vamos então estudando metodicamente, usando a metodologia para atingir uma verdade. Assim nós vamos entendendo que a reencarnação que está ao longo da história não foi criada pela doutrina espírita nem por Allan Kardec. Está ao longo da história de diversos outros agrupamentos humanos que deram nomes como palingenesia, samsara, dependendo da nossa origem, a expressão de que nós somos um ciclo de vidas e vamos angariando karmas, na visão oriental, ou experiências, que devam ser quitados, mas eles voltam na medida que aquilo é fundamental para o nosso aprendizado, assim como um ciclo de evolução, ou uma roda viva de existências, nós vamos avançando, não somente num planeta, já que há muitas moradas na casa do meu Pai,
As oportunidades são muitas de crescimento espiritual. Vamos imaginar que aquele ser que morre em tenra idade, se não fosse essa explicação natural da reencarnação, nós diríamos que aquele ser está afadado, ato contínuo e eternamente, a ter somente aqueles conhecimentos que adquiriu com 4 ou 7 ou 12, 8 ou 18 anos de vida. Por que a pessoa com somente 40 ou 60, 80 anos de vida bem vividos, que aprendeu uma série de coisas, gostaria de aprender tantas outras? Por que não poderia? Por que a lógica da extinção? Não é racional acreditar na lógica da extinção diante de tantas evidências mais recentes da ciência moderna, estudando a consciência, estudando até a reencarnação como hipótese mais explicável de diversos fenômenos que são registrados pelos próprios cientistas. Teremos outras vidas à frente. Tivemos muitas outras vidas atrás. Isso explica simpatias incríveis que temos por almas que nos rodeiam. Explica também antipatias outras que temos por outras almas que nos rodeiam. Isso explica dons naturais que nós temos que não são fatores congênitos, genéticos. Meu pai, minha mãe, meus avós, meus bisavós não tinham habilidades nessa seara que eventualmente eu tenho. É a aquisição do meu espírito e não uma aquisição corporal, física, biológica. Isso explica nossa vontade de querer mais, de seguir adiante. Nós sabemos, lá no íntimo, no fundo das nossas almas, que nós podemos seguir adiante. Nós podemos aprender mais e sofrer menos. Na medida que nós vamos entendendo que nosso papel aqui na Terra, reencarnado como nós estamos, é uma oportunidade ímpar para exatamente nós quitarmos questões que ficaram pendentes no passado. Pessoas com quem nós temos dificuldades, ou tivemos, ou criamos dificuldades, agora voltam, estão aí ao nosso redor, esperando um abraço nosso, um afago, um carinho nosso. E assim nós vamos restabelecendo antigas relações que tiveram seus momentos de ruptura e agora em enlaces mais duradouros. Temos a chance de amar o próximo na medida do nosso amor, das nossas forças, porque agora nós sabemos que diante de um universo inteiro que nós temos ainda pela frente, nós podemos fazer muito mais. Quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça na assertiva do nosso Mestre Jesus. Ao alguém lhe convidar para caminhar 1000 passos, vá com ele 2000, dizia o Mestre Jesus. Quero dizer, faça mais, vamos além, que brilhe a nossa estrela, né? Que brilhe as vossas estrelas. As estrelas, essa iluminação toda, gigante, que está dentro de cada um de nós, esperando o momento de nós darmos vazão através das experiências de amor que nós temos ao longo da vida. Vamos aproveitar o ensejo da vida, vamos aproveitar a oportunidade que temos de amar as pessoas e de amar a nós mesmos. Verdadeiramente vivemos numa época e num mundo de especulação. Especula-se tudo. E é óbvio, como se poderia esperar, o cristianismo não escapou dessa especulação, até porque Jesus sabia que esses tempos seriam difíceis, tanto é que fez diversas advertências. Já as repetimos aqui por diversas vezes, não nos cabe hoje gastar o nosso precioso tempo. Mas Jesus sabia que isso iria acontecer. E aí está, é o cristianismo transformado numa espécie de shopping, onde tudo se negocia. Verdadeiramente é um comércio de fé. É promessa de carros, de empregos, de saúde, de conforto, de bem-estar, de riqueza. E esquecem-se daquilo que é fundamental, que a mensagem do Cristo, o cristianismo, só veio única e especificamente para propor a nossa renovação espiritual, ou seja, a melhora do nosso comportamento ético, ou seja, a melhora das nossas atividades morais. Porque quando isso acontecer, a nossa renovação, o mundo vai mudar naturalmente e tudo que nós queremos ter, nós vamos ter com relativa facilidade.
Por isso, inclusive, é que Jesus insistiu tanto na necessidade do sacrifício, do desprendimento material, como ele bem disse, eu, a rigor, poderia, né, ter dito, mas nós deduzimos. Eu poderia ser um general, eu poderia ser um imperador, um rei, um príncipe multimilionário, no entanto, fez a opção modesta da carpintaria e mostrou o tanto quanto ele foi exemplar. Não tem uma pedra sequer onde repousar a cabeça. E nos pedia que nós buscássemos primeiro o reino do Senhor, como ele próprio o fez, ensinando virtudes, mostrando-nos que as aves dos céus têm seus ninhos, mas elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Pediu-nos que olhássemos, contemplássemos os lírios dos campos, que se veste com tanta beleza. A natureza a coloca numa condição belíssima de uma flor que muitas vezes brota no pântano e que nem Salomão, o mais rico dos reis, se vestiu com tanta beleza, com tanta grandeza. Mostrou que os lobos, as raposas tinham os seus covis e ele absolutamente não tinha nada. Ou seja, nós invertemos. Ao buscar o reino do Senhor, primeiramente, nós estaríamos numa situação bem mais confortável do que a de hoje. Mas o homem, nas suas precipitações, deixou-se levar pelo enredo das trevas e acabou buscando primeiro as coisas, deixando o reino do Senhor para depois. Consequentemente, quando se busca as coisas materiais, vem o desequilíbrio, vem a ambição, vem o egoísmo, produzindo os frutos amaldiçoados que nós vemos hoje na forma dos variados tipos de criminalidade, de corrupção, de agressividade, de violência. Jesus, repetimos, condenou o luxo, condenou a pompa, condenou a grandeza, porque essas coisas, elas não são compatíveis com o sentimento cristão, porque elas são prejudiciais aos bons resultados que a vida eticamente praticada poderia propiciar. Foi por essa razão, inclusive, que quando lhes puseram a grandeza e a riqueza do templo de Jerusalém, o que ele nos disse? Ai de ti, Jerusalém, ai de ti, porque não vai ficar pedra sobre pedra. Quantas e quantas vezes eu te quis aninhar sob o palho da minha misericórdia, como fazem as galinhas com seus pintainhos, e você, Jerusalém, matou, apedrejou os meus enviados. Do seu templo nada restará, da sua sociedade nada restará, porque tempos virão em que essas coisas vão acontecer. Não vai realmente ficar pedra sobre pedra. E não foi isso que aconteceu quando as hordas do general romano Tito cercou Jerusalém e acabou com tudo, destruiu tudo? Se os judeus tivessem ouvido a mensagem de Jesus e a praticado como ele propôs, essas coisas não teriam acontecido. E isso parece que não bastou como exemplificação. Hoje nós vemos um mundaréu em todo o planeta de catedrais luxuosas, riquíssimas, milionárias, enquanto grande parte da população humana geme no desemprego, geme na doença, geme na falta de educação, geme na falta de oportunidades, principalmente para as classes mais baixas. Olha aí a Catedral de Santa Sofia em Istambul, lá na Turquia, construída pelo imperador Justiniano no século V da nossa era. Uma coisa assim extraordinariamente absurda. Uma catedral que deveria cumprir com as suas obrigações de promover o cristianismo na sua beleza e na sua pureza, hoje é apenas um centro de comércio, onde para entrar na catedral se paga no mínimo R$30. Resultado, o pobre não entra. Quem quer verdadeiramente orar, não entra. Assim também, agora nós vimos a construção, há coisa de 2 décadas, da chamada Catedral de Cristal, lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. Cabe esse templo cerca de 13.000 pessoas. É de um luxo exorbitante. É uma construção monumental.
materialmente majestosa, mas que não se propõe à pregação do verdadeiro cristianismo. Gastou-se uma fortuna incalculável de milhões e milhões e milhões de dólares. Para quê? Para as pessoas ficarem confortavelmente nos seus carros, comendo, lanchando e, na maioria das vezes, fingindo que está ouvindo uma pregação. Mas o verdadeiro propósito de levar o Senhor a essas almas não se dá. Lamentavelmente, isso que nós temos visto. Como também a Catedral de São Basílio, de Moscou, construída no século XVI por Ivan o Terrível, é um monumento de beleza arquitetônica. Inequivocamente, é um monumento da arquitetura daquela época, do século XVI. Tudo bem, arquitetonicamente, aplaudível, mas será que cumpre com as suas obrigações primordiais, minimamente cristãs, de levar ao povo a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo? Não acredito que isso esteja acontecendo, porque, lamentavelmente, nunca aconteceu. Então, quando nós mentalizamos essas centenas, milhares de catedrais maravilhosas exteriormente, majestosas materialmente, verdadeiramente pérolas da arquitetura, mas o povo, a humanidade sofre e chora todos os tipos de problemas. Se nós uníssemos, juntássemos os recursos que foram gastos em todos esses templos majestosos, possivelmente a gente conseguiria extinguir a fome em toda a África, quem sabe até em outras partes do mundo que chora, lamentavelmente, a falta do básico para sobreviver. Isso é o que nós poderíamos chamar de cristianismo sem Cristo. É o cristianismo comercializado, é o cristianismo da especulação, o cristianismo da pompa e do dogma. Consequentemente, não é o cristianismo do Cristo. Como bem o disse o nosso Mahatma Gandhi, o cristianismo do Cristo é diferente do cristianismo daqueles que dizem praticá-lo. Nós temos uma história notável, ainda aí no campo do cristianismo, que foi a do Bartolomeu de Mártires, um santo abençoado, admirado na Igreja Católica. Naquele período do século XVI, ele era o arcebispo de Braga, e aparecia sempre um áulico do rei, desejando que ele pegasse os recursos que ele arrecadava para construir uma catedral em Lisboa. E esse áulico, esse palaciano, insistiu tanto que um dia Bartolomeu dos Mártires virou-se: olha, nem o demônio é tão ruim, tão perverso quanto o Senhor. E o palaciano ficou assustado. Por quê? E então Bartolomeu dos Mártires, como todos os grandes homens, deu-lhe uma resposta extremamente sábia que serve para a nossa meditação. O demônio tentou Jesus, pedindo a Jesus, no deserto, que transformasse as pedras em pão. E o Senhor vem aqui, permanentemente, pedir que eu transforme o pão dos pobres em pedras desnecessárias e inúteis. Fica a mensagem clara, nítida, do Evangelho do Cristo, o verdadeiro Evangelho.